Meus amigos, a humanidade está profundamente enferma e não é do coroa. Antes fosse porque o coroa terá uma letalidade muito curta, já que é um vírus que morre em contato com água e sabão, isso na superfície. Dentro do corpo já existe uma cura que a grande mídia simplesmente se recusa a divulgar. Bem, mas vamos aos fatos. A humanidade está, sim, muito doente. Só que, como disse, essa doença tem outro nome, direi no final. Vejam essa notícia. Um grupo de senadores procurou o secretário de Estado norte-americano, um grupo de senadores americanos procurou o Mike Pompeo para tentar espremer de Mike Pompeo a bagatela de 75 milhões de dólares de ajuda para a faixa de Gaza, por conta do coroa, já que Donald Trump, em 2017, cortou essa ajuda. Bem, acontece que os Estados Unidos está passando, sim, por uma grande crise. Suas indústrias também estão fechando. O dólar WTI, que é o West Texas Intermediate, o petróleo americano, eu falei o dólar, o petróleo americano chegou a 20 dólares o barril ontem. Depois eu dou essa notícia. Isso é um indício de que a economia despencou. O petróleo WTI, esse é negociado na Bolsa de Nova York, chegou a 20 dólares o barril, que não paga o custo da sua extração. Pois é, a economia americana está em declínio e um grupo de senadores liderados por Bernie Sanders foi pedir dinheiro para a faixa de Gaza. A matéria saiu no Breaking Israel e diz o seguinte: um grupo de senadores democratas pediu ao Departamento de Estado dos Estados Unidos que reveja a sua política e dê financiamento à Autoridade Palestina e ao Hamas. Os senadores democratas Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, Patrick Leahy, Tom Udall, Jeff Merkley, Tom Carper, Sherrod Brown enviaram uma carta ao secretário de Estado Mike Pompeo solicitando que o governo reverta a sua política e retorne o fornecimento de ajuda monetária à Autoridade Palestina na Judéia e Samaria e para o Hamas, na faixa de Gaza, a faixa de Gaza governada pelo Hamas. Abre aspas, dada a disseminação do coroa na Cisjordânia e em Gaza, a extrema vulnerabilidade do sistema de saúde em Gaza e a retenção contínua da ajuda dos Estados Unidos ao povo palestino, estamos preocupados com o fato de o governo não conseguir dar todos os passos razoáveis para ajudar a combater essa emergência de saúde pública nos territórios palestinos, disse a carta. Bem, agora vamos ao outro lado da história. A Autoridade Palestina e Gaza têm recebido, desde 2012, uma contribuição gigantesca por parte da Europa, dos Estados Unidos, da própria ONU e dos países árabes. Vejam esta informação saída no Globo.com no dia 9/12/2012, vocês estão vendo aqui, intitulada Países Árabes oferecem 100 milhões por mês à Palestina. A matéria diz o seguinte, vou ler só um parágrafo. Países árabes concordaram em fornecer à Autoridade Palestina uma rede de segurança financeira de 100 milhões de dólares por mês, a fim de ajudar o governo do presidente Mahmoud Abbas a lidar com uma crise econômica, depois que a Organização das Nações Unidas, a ONU, elevou o status dos palestinos a Estado observador, não membro da entidade. Pois é, 100 milhões de dólares por mês
além do financiamento da Arábia Saudita à manutenção do staff do governo da Autoridade Palestina. Quem paga as mordomias dos líderes palestinos é a Arábia Saudita. Há muito mais tempo, muito antes de 2012, o rei da Arábia Saudita já fazia essa generosa oferta anual, muitos milhões de dólares. Pois é, meus amigos, acontece que este dinheiro, esta montanha de dinheiro que pinga todo mês na faixa de Gaza, na Cisjordânia e na Samaria, não foi suficiente para dar aos palestinos um grande hospital, nem grandes empresas, nem grande infraestrutura, ou melhor dizendo, nem infraestrutura alguma. Por que não sobrou um bom dinheiro para investirem na infraestrutura, no saneamento básico, hospitais e escolas? Por causa disso, vejam agora esta outra notícia, saída ontem, domingo, também no Breaking Israel. Gaza quebra a quarentena de coronavírus para disparar foguete contra Israel. Um foguete foi disparado contra Israel a partir de Gaza na noite de sexta-feira, apesar das restrições ao coroa, tirando israelenses do isolamento do isolamento em suas casas, para abrigos contra bombas que estavam lotados. Os foguetes não saem barato. E é por isso que essa é uma das razões que não sobra dinheiro para investir no próprio povo. A outra razão são as contas secretas em paraísos fiscais. Todos os políticos palestinos que lideram o povo num levante eterno contra Israel são milionários. Milionários, porque parte desta ajuda internacional vai sim parar em bancos na Suíça e no Caribe. E o resto, armas. Agora vejam a maldade, é por isso que eu digo, o mundo está sim enfermo, quer dizer, a humanidade está muito enferma. Jogam foguetes, agora a onda é essa, jogar foguetes sobre Israel para que as sirenes toquem e o povo saia de casa para abrigos subterrâneos contra antibomba, bunkers, lotados. Existe maldade maior do que essa? Bem, por aqui nós temos sim também os nossos maldosos. Mas nesse nível ainda não chegamos. Agora vejam essa outra notícia. Esta saiu no dia 27 de março no LifeSite News. Diz o seguinte: o procurador-geral de Nova York exige que os abortos continuem em meio ao surto de coroa. Enquanto os estados passam a ordenar a suspensão de procedimentos médicos não essenciais, a fim de conservar recursos e conter a disseminação do coroa, a principal polícia do estado de Nova York emprestou sua voz ao coro, exigindo que a indústria do aborto fique isenta dos sacrifícios que os profissionais de saúde estão fazendo em todo o país. Ou seja, profissionais de saúde têm alertado aos americanos a não procurarem hospitais ou clínicas nesse momento, porque toda a atenção está voltada para pessoas com sintomas do coroa. Bem, houve um grande protesto pela indústria do aborto em Nova York, e lá em Nova York se decidiu por manter todos os serviços de aborto em pé, funcionando, independentemente do resto, da realidade no entorno.
As pessoas estão proibidas de sair de casa, exceto quando for para fazer um aborto. Nesse caso, o pedido foi para que se fizesse aborto apenas em casos de extrema necessidade, mas aí o lobby abortista botou o povo na rua para protestar. Não, aborto sem restrição alguma. O cirurgião-geral dos Estados Unidos, Jeremy Adams, e os Centros Federais de Controle de Doenças aconselharam os centros de saúde a reagendarem consultas não urgentes e procedimentos eletivos, tanto para limitar a disseminação do coroa, quanto para liberar tempo e recursos para focar nos pacientes afetados pelo coroa-19, a doença causada, o corona-19, doença causada pelo coroa. O cumprimento dessa orientação foi misto, levando vários estados a exigir que as instalações interrompam temporariamente os procedimentos não essenciais. Entre eles, o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, deixou claro que a suspensão se aplica a qualquer tipo de aborto que não seja clinicamente necessário para preservar a vida ou a saúde da mãe, mas perdeu para o lobby do aborto, que está processando o estado do Texas. A procuradora-geral democrata de Nova York, Leticia James, colocou o Empire State finalmente do outro lado desse espectro na quinta-feira, informou The Hill. Para deixar claro, coroa não é uma desculpa para governos federais, estaduais ou locais reduzirem as liberdades reprodutivas das mulheres. Reduzirem, vejam a ironia, ou melhor, a distorção da narrativa. Proibir o aborto é reduzir a liberdade reprodutiva da mulher, ou limitarem suas escolhas, declarou James. Qualquer mulher que queira ir ao consultório médico ou uma clínica hoje e fazer um aborto deve continuar com liberdade para fazê-lo. Bem, aqui a matéria é longa e vai dizer o seguinte, que esse estado de Nova York aprovou o aborto no 9º mês de gravidez. Tirou da legislação o termo assassinato infantil, assassinato de pré-nascido. Apagou, simplesmente apagou o que era considerado um assassinato, o aborto de uma criança, de um feto de 9 meses. Isso foi apagado. Pode-se agora abortar, inclusive, aos 9 meses, poucos minutos antes de nascer. E aí nós ficamos pensando, sim, a humanidade está, sim, realmente muito enferma, muito doente. Mas vejam, o que pode acontecer com Nova York, nesta, digamos, é ainda pouco se levarmos em consideração que existe um Deus que fará justiça, sim, a esses indefesos seres humanos que podem ser sacrificados no ventre materno até o 9º mês. Seja como for, meus amigos, a humanidade está muito doente, porque há um pânico generalizado hoje para que ninguém sofra as consequências do coroa. Mas ninguém está preocupado que, ao mesmo tempo em que se preserva a vida dos adultos, se mate crianças em escala industrial. Bem, para terminar, ou melhor, 2 notícias ainda. Uma diz que a Argentina decretou ontem, a partir das 22 horas, uma quarentena em todo o país. Essa matéria saiu ontem à noite no Infobae. Diz o seguinte, Alberto Fernandes, o presidente, falando: tomei a decisão de prolongar a quarentena até o final da Páscoa, disse Alberto Fernandes, anunciou Alberto Fernandes após realizar videoconferências com governadores. Depois das 22 horas desse domingo, diz a matéria,
o presidente, juntamente com seus funcionários extremamente confiáveis, falou da Residência dos Olivos que, com isso, a Argentina continuará a controlar a transmissão do coroa. Bem, aqui é preciso lembrar que um dos mais ferrenhos defensores do aborto hoje é esse senhor Alberto Fernandes. E outro detalhe, a Argentina já está quebrada. O que acontecerá depois da Páscoa com um país que simplesmente parou por ordem do seu presidente? Um país que vem perdendo produção e produtores há um bom tempo. Agora, simplesmente parou. É claro que isso também é uma ação política do Foro de São Paulo para que respingue em Bolsonaro. Mas aqui vem a questão. Se o Brasil não seguir essa linha, podemos muito bem comparar um país com o outro daqui 1 mês e meio. Quem sabe até um pouco mais. E também seria o caso de dizer para toda essa gente da esquerda brasileira que quer que o Brasil pare tudo, que se mudem para a Argentina. Porque lá sim é que está sendo tomada a melhor decisão. O PT, por exemplo, podia se mudar para lá. Bem, eu falei antes no petróleo, o preço do petróleo na Bolsa de Futuro do WIT caiu 8,52% ontem, no domingo. Ele já vinha sofrendo várias quedas e o preço chegou a R$19,98 o barril. Houve um ligeiro aumento no preço para R$20,37. O preço futuro de junho na marca Brent caiu 4, a Brent é o petróleo geralmente do Mar do Norte, negociado nas bolsas europeias. O WIT é negociado na Bolsa de Nova York. O preço futuro de junho da marca Brent caiu 4,65%, foi para 26,6%. Na quinta-feira, o preço do petróleo WIT caiu 7,7%. Ontem, domingo, caiu 8,52%. Na quinta-feira, ele fechou a 22,60 por barril. Ontem chegou, portanto, a 19,98, mas logo subiu um pouquinho. Sinal de que, de fato, a economia despencou, porque a esse preço, realmente, um barril a $20, a 19,99, pode cair mais, não paga nem o preço do barril, evidentemente. É um preço fictício. Amanhã depois seremos obrigados a ouvir na caixa do mercado, quando os mercados abrirem, se nós queremos o troco em bala ou em barris de petróleo. Agora sim, para terminar, o nome da doença. Que doença é essa? Que enfermidade é essa que está assolando a humanidade? Não é o coroa, é outra coisa. Vejam essa passagem em São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 9. Disse Jesus: por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, porque recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos. Jesus estava dando uma missão para a igreja. Curai doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Pois bem, justamente agora em que todo mundo entrou em pânico por causa de uma doença, a igreja fechou as portas. Pois é, meus amigos, o nome desta doença chama-se apostasia. O homem virou as costas para Deus, ou melhor, perdeu a fé. Perdeu a fé.
Muitos dirão, sim, mas é preciso ter prudência. É preciso ter prudência. Mas mais do que prudência, é preciso ter fé. E a fé tem salvado o mundo há muito tempo. Agora parece que a história mudou. Perdemos a fé. Mas este problema é mais dos religiosos do que nosso. Portanto, eles serão infinitamente mais cobrados do que nós. Tem muito padre que adora lembrar a história, a vida, os milagres de São Padre Pio da Pietrelcina. Pois é. Mas o exemplo de São Padre Pio não é seguido. Agora, vejam que interessante isso. Em São Giovanni Rotondo, onde existe inclusive um grande hospital feito pelo Padre Pio, pelo dinheiro arrecadado pelo Padre Pio, lá em São Giovanni Rotondo não houve ainda um caso fatal de coroa. Na Itália. Talvez isso seja um sinal para mostrar àqueles que apostataram que Jesus não mandou, não deu nenhuma ordem louca. Não, ele deu poder. Vocês têm poder em meu nome para curar as doenças e expulsar os demônios. Pois é preciso que a igreja volte a acreditar no nome do Senhor. Porque senão, meus amigos, os próximos anos serão anos de completo reinado do mal, porque já não há mais resistência para ele por parte daqueles que receberam a missão de resistir até o fim. Até depois.